Mais uma vez estamos juntas aqui no Cabeça para Cima, onde a gente pode falar sobre temas que informam, que orientam, que edificam a nossa vida. É sempre uma alegria enorme. Esse encontro que podemos ter com você é sempre uma alegria enorme saber que você abre as portas da sua casa para que a gente possa entrar e passar aí um tempo juntas refletindo sobre coisas boas que abençoam nossas vidas. Programação da Rede Boas Novas você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. A internet ainda nos ajuda a cobrir todo o Brasil com a nossa programação e também o mundo. Pela internet você pode, no seu computador, no seu tablet ou no seu smartphone, nos assistir em qualquer lugar que você esteja. Para a gente isso é uma bênção e é uma conquista e faz muita diferença. Por isso é que a gente pode falar com gente do Brasil, da Áustria, de Portugal, em qualquer lugar da Europa, dos Estados Unidos, muita gente que nos assiste na China, inclusive, um país onde há restrições à chegada ou a que se fale do Evangelho. Nós chegamos com as boas novas em qualquer lugar do mundo. Uma bênção especial. Você, querido semeador de boas novas, você faz parte dessa história. Quando você semeia aqui, quando você ora pelas boas novas, você está nos ajudando a cumprir os nossos desafios. Você está nos ajudando a levar as boas novas de Cristo a todo mundo, como Ele nos ordenou. Percebe? Pois é, você também se torna um missionário junto com a Rede Boas Novas de televisão. Portanto, que Deus abençoe você, que Ele continue tocando no seu coração, que Ele continue te dando a visão de evangelização, a visão de falar do amor de Deus a todo mundo, como Ele mesmo nos ordenou. E que Ele possa te abençoar, te guardar, te recompensar com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Nosso muitíssimo obrigada a você. E a você que ainda não é um semeador, nós fazemos o nosso desafio diário. Vem ser um semeador de boas novas, vem fazer parte do exército de semeadores, vem abençoar o Brasil e o mundo com as boas novas de Cristo. É muito fácil, basta você ligar 2126-6300 ou entrar no nosso site, o www.boasnovas.tv, e rapidinho você pode se cadastrar e se tornar um semeador. Que o Senhor possa mover o seu coração, que o Senhor possa fazer você perceber que você pode, sim, ser um missionário. Você pode enviar pessoas através da Rede Boas Novas. Você pode falar do amor de Deus para todo mundo. 2126-6300 ou www.boasnovas.tv. É o endereço seguro para que você possa dizer: eu também faço parte dessa história, eu também faço parte dessa TV. Eu também sou Boas Novas. Que Deus abençoe você e que Ele possa tocar o seu coração. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que ele é, de certa forma, polêmico. Mulheres, elas são pastoras, pregadoras, líderes de crianças, líderes de células, ministras de louvor, ministras de educação cristã, enfim, exercem inúmeras atividades nas igrejas, mas ainda há restrição para que ela possa exercer algumas outras atividades. Um assunto que ele é, de certa forma, polêmico. A Bíblia diz que as mulheres foram criadas por Deus para serem auxiliadoras. Será que o seu papel se limita a isso, a ser ajudadora? Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre esse tema e vamos falar sobre a mulher na igreja. Começamos pelo nosso informativo e tem um time especial para conversarmos sobre isso. Há muitas maneiras nas quais as mulheres podem servir no Evangelho. Não existe responsabilidade maior do que a oração e as mulheres têm o direito igual ao dos homens a de se aproximarem do trono de Deus em oração. As mulheres podem ensinar. A mulher cristã pode e deve ensinar outras pessoas. Ela mantém um espírito humilde. Pode também ajudar os homens a entenderem melhor as Escrituras. As mulheres são excelentes em dons de hospitalidade, misericórdia, ensino e ajuda. Muito do ministério da igreja depende das mulheres, assim como os homens são chamadas a ministrar aos outros, a demonstrar o fruto do Espírito e a proclamar o Evangelho.
Pois é, né? Vamos falar sobre a mulher na igreja, um papel, uma posição polêmica. Muitas igrejas entendem que a mulher ela é limitada a algumas funções. O que será que a Bíblia diz a esse respeito? Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre isso, e para isso eu recebo aqui no estúdio a Elizabeth Inácio, ela que é pastora da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia aqui no Rio de Janeiro. Obrigadíssima, muito bom ter você aqui. Prazer é meu, Celeste. Que bom te ver de novo, estar aqui. Isso aí, sempre que a gente convida, Beth está aqui com a gente, é uma benção. E o prazer é nosso. Também conosco a Rosânia Mofato. A Rosânia é pastora da Igreja Evangélica Louvor na Terra. Muitíssimo obrigada, sua primeira vez comigo aqui na cabeça. Feliz, me sentindo honrada. Primeira vez que estou aqui. A última. Oi? Não, a última não, imagina, aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Isso aí, Muito obrigada pelo convite, Celeste. Obrigada. Como eu disse, eis-me aqui. Que possamos juntas ser bênção para o reino de Deus. É isso mesmo, né? E completa o nosso time de hoje a Elaine Silva de Jesus. A Elaine é evangelizadora e também diaconisa na Assembleia de Deus Filadélfia. E ela também é coordenadora de projetos na ONG Transformação, que já é nossa conhecida, a ONG. Mas Elaine também, primeira vez aqui, muitíssimo obrigada. É uma honra estar aqui pela primeira vez. Muito obrigada pelo convite. Muito bom que a gente possa somar, né, com o Evangelho, somar com Cristo. Pois é, né? Falar sobre o papel na igreja, um papel que às vezes é polêmico, né? Há quem diga que não, mulher, ela tem um papel, de certa forma, secundário na igreja. Mas as mulheres, elas sempre desempenharam um ministério especial, né? Mesmo quando Jesus estava aqui na Terra, as mulheres, elas tinham um papel, assim, muito importante, não é isso? Destacado, claro, com certeza. E ajudaram muito a Jesus poder chegar, ter conforto. Como é que vocês veem o papel da mulher na igreja? A mulher é para ser uma auxiliadora? Bom, no meu ponto de vista, a mulher é muito auxiliadora no casamento. Deus separou ela para isso. Mas na igreja ela é serva. E como serva, ela deve fazer o que o Senhor mandar. Tem época que Ele manda ficar quieta, a gente fica. Tem época que Ele manda pregar, a gente prega. Tem época que não tem ninguém para expulsar demônio, a gente expulsa. Então, a gente é serva. A gente faz, já trabalhei em lugares que era meu esposo num lugar e eu no outro. Então, eu dava ceia, só não batizava, mas levava o candidato até a água, porque não tem ninguém. Então, quando tem muita gente, a gente tem essa polêmica. Quando não tem, mulher faz tudo e é uma bênção. Então, para mim, mulher é serva. Se você se colocar no papel de serva, você vai ser serva no púlpito, você vai ser serva cantando, você vai ser serva com microfone ou sem microfone. Como Débora, debaixo de uma palmeira. É serva. Exatamente. Sabe? É a melhor posição para nós, não só para a mulher, mas para o homem também, para todo mundo. E a gente vai ver que até no Velho Testamento, a mulher já trabalhava muito. A Débora, como a pastora identificou. A Débora aconselhava debaixo de uma palmeira. A Débora era líder. A Débora tomou o povo como ela sendo mãe. Então, por que essa polêmica de que mulher tem que ficar calada? Se você é serva, partindo do princípio que você é serva, você pode fazer qualquer coisa como serva na direção do Senhor. Eu não conheço o nome igrejo. Eu conheço o nome igreja. Igreja se resume, como disse a querida, em servos. Exato. Não é verdade? Uma a reunião Bíblia de fala pessoas que que uns saíram para, do mundo, uns para. Eu gosto muito de sempre me atentar a isso quando eu pergunto para alguém, se eu perguntar para algum de vocês quantos filhos você tem, ninguém vai responder, geralmente não vai responder 4 meninos e 3 meninas. Vão dizer, logo de cara, vão dizer assim, tenho 7. A mesma coisa com o Senhor, não existe restrição. Eu acho que todos são chamados segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é preparar uma família de filhos semelhantes a Jesus Cristo. E nós estamos aí, vamos com tudo. Vocês já citaram um pouquinho essa questão, né? Mas muitos dizem, e isso dentro de uma referência bíblica, que a mulher ela deve ficar em silêncio na igreja. É isso mesmo? Ou a mulher pode ter uma voz ativa? Por que essa questão de que a mulher deve ficar em silêncio? Eu fico entre Paulo e o Senhor Jesus.
Paulo disse para uma igreja local que estava tendo problema com mulheres que não se calavam, não sabiam a hora de falar. E vou dizer que hoje também tem. Daqui a pouco eu vou fazer um papelzinho de um homem que deveria ter aqui. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso também. Mas Paulo falou que a mulher fica em silêncio. E Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, que alguém queria que a multidão que o aclamava se calasse, ele falou, se estes se calarem, as pedras clamarão. Se Jesus aceita a pedra clamando, não vai aceitar a mulher falando? Que é isso? Verdade. Então eu fico com Jesus. Amo o apóstolo Paulo, amo, sabe? E creio que mulheres também não devem falar demais. Devem obedecer a seus líderes, ainda que sejam pastoras. Mas falar demais não é bom para ninguém, né? Nem Não é para bom mulher, pra nem para homem, nem nada. E vamos combinar que às vezes a gente é meio espaçosa e as mulheres são meio espaçosas. Elas querem tomar o espaço, mas não precisa tomar tudo. Entendeu? Não precisa falar tudo. Que nem eu estou fazendo agora, que eu estou só falando. Então, vou deixar para a Rosana falar também, para a Eline. Fale, Rosana. Não, e dizem, né, até os próprios historiadores, que nessa questão da mulher ficar calada, é que os homens ficavam à frente e ali no debate e falando aquela coisa toda, e as mulheres atrás querendo saber o que estava acontecendo. Porque não tinha microfone, né? E aquele bochicho incomodava. Então, eu creio que por aí havia. Então, é toda a questão de contexto, né? Texto, contexto. Mas, como a nossa querida falou, né? A mulher sempre foi eficaz. Antigo Testamento, para que você conheça o Novo, você tem que conhecer o Antigo, que ali começa a história de Israel, começa a história, já a preparação do que hoje nós conhecemos como igreja, que somos nós. E quando a gente tem esse conhecimento, realmente a eficácia é gloriosa, né? Louvado seja Deus. É essa questão, né? A gente fala tanto de preconceito, mas existe preconceito em relação à mulher? Não quero usar a palavra contra, mas existe preconceito Muito em relação à preconceito. mulher nas Existe igrejas? muito hoje Muito. ainda. Eu fui pregar numa igreja um dia desse, vou me reservar, não falar onde era. A irmã que me convidou não imaginou o que iria acontecer. Quando eu cheguei lá, era o primeiro dia da festa da igreja, e ela me apresentou ao pastor, porque ela que fazia os eventos, os convites. Ela falou assim, pastor, essa é a pastora Beth, ela que está convidada para pregar hoje. E ele disse assim, ah, não, irmã, para ela e para mim, hoje não é dia de mulher pregar. Minha filha, festa da igreja. Aí eu olhei para ele e ele falou assim, ó, quando muito, a irmã vai dar uma saudaçãozinha. Aí eu falei assim, pastor, eu faço o que o senhor quiser. Naquele momento eu fiz que nem cachorro quando não quer brigar, sabe? Quando o cachorro não quer brigar, que ele deita no chão e se espalha. Falei, eu faço o que o senhor quiser, eu dou uma saudação, não tem problema. E foi assim, o culto foi indo, o culto não estava bom. Sabe aquele culto que não flui de jeito nenhum? E eu ligada no banco, eu falei, se não tem nem mensagem, como é que vai ser o negócio no final? E quando me chamaram, eram 15 para as 9. E falaram, não citaram título, nada, que graças a Deus não precisa. Mas falaram, vamos ouvir a irmã Elizabeth Inácio. Eu levantei, cheguei para o irmão que estava dirigindo, falei, vamos ouvir o quê, querido? É saudação, é palavra ou é pregação? Porque são 3 coisas diferentes. E ele falou assim, irmã, fala o que Deus colocar no teu coração. Eu falei, então deixa comigo. Oh, meu Deus, foi bom demais. Aí pronto. Foi bom. Olha, Deus encheu de tal maneira aquela palavra, irmã, que às vezes o homem humilha, mas Deus exalta. E é na hora que você se humilha que Deus exalta. E eu, na minha idade, passei por isso, não tem problema nenhum, vamos passar. Mas o nome de Jesus foi glorificado. Quando eu preguei, dei a saudação, que era para dar, as portas do inferno não prevalecerão. Deus agitou aquela noite. E ele, muito sem graça, atrás de mim, ficava, aleluia. Porque não entende que quando Deus quer usar a mulher, ele usa a mulher. Quando ele quer usar a criança, ele usa a criança. Ele usa quem quer. Na nossa igreja... Quem quer, onde quer. Mas existe sim, existe sim. Na nossa igreja foi um pastor. Nossa igreja, a gente brinca que é de Clube da Luluzinha, porque são 3 mulheres que estão à frente. É a igreja da garagem. É a igreja da garagem, da pastora Raquel Medrado. E foi um pastor pregar lá, e ele não sabia que era pastora, e nós, que eram mulheres que estavam na frente. Quando ele pregou tudo, quando acabou, ele chamou o rapaz que tinha convidado ele e falou, nunca mais me chame para pregar aqui. O rapaz, mas por quê? Eu não prego igreja que mulher está na frente, isso é antibíblico. E foi embora com raiva. Então continua o preconceito. Aí eu falei, então amém. Coisa triste, Continua o né, preconceito. gente? Falou exatamente isso.
Ok, eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalinho, vou dar essa paradinha e volto. Qual é o respaldo bíblico para que haja esse tipo de colocação, de que mulheres não podem ser pastoras? Existe respaldo? Ela está me olhando aqui, Elizabeth está me olhando aqui assim, deixa eu mudar minha colocação. Existe respaldo bíblico para essa questão de que mulheres não podem ser pastoras, que mulheres não podem assumir a liderança da igreja, né? Que a igreja tem que ter por líder um homem e não a mulher? É a minha primeira provocação para vocês no retorno do intervalo, tá bom? Muito bom. Cabeça pra cima. Eu quero